Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu te falo se existe alguma chance do lateral esquerdo Alexandro jogar no Corinthians na temporada 2024. Eu fui apurar, depois de pipocar algumas informações na internet, eu fui ver com as fontes se existe alguma chance e vou te falar nesse vídeo. Vamos também falar sobre o futuro de Renato Augusto, oposição, situação, o que penso em relação ao jogador, enfim, vai para o Fluminense, fica no Corinthians, o que tem de Renato Augusto. Nós vamos falar sobre isso nesse blend. Tem André Sanches, hein? Não dando mole para Tite em uma das entrevistas recentes dele. Vou te falar sobre isso também. Entrevista ao Benja, ele não aliviou para o Tite. E tem ainda a escalação do Corinthians que enfrenta o Bahia nesta sexta-feira, lutando contra o rebaixamento. Os dois times, viu? O Corinthians pode se livrar de uma vez nesta sexta. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. MoveUp, recuperadora de crédito que vai ajudar você a retirar o seu nome do SPC e do Serasa, meu amigo. Isso mesmo, a MoveUp, ela está no mercado para isso e já está ajudando muitos corintianos. Eles fazem isso em até 30 dias. É só você entrar em contato com o Flávio Ferrari, meus amigos lá da MoveUp, que eles vão ajudar você a deixar o seu nome limpinho, tá? Ó, o link tá aqui na descrição para você entrar em contato com a MoveUp e deixar o seu nome limpinho, tá? MoveUp, recuperadora de crédito. E claro, o blend de informações nunca vai faltar. O rei do blend, o rei do café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o rei do café só trabalha com café de altíssima qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. Peça o seu pelo delivery em lojareidocafé.com.br. Tem 10% de descontos aqui, ó, com o cupom, tá? 10% café do setorista para você tomar o verdadeiro café. Caminho sem volta, hein? Todo mundo que toma, ó, o cafezão dessa cor aqui, ó, da cor da minha camisa. Esse é o verdadeiro café lá do Rei do Café, meu amigo, tá certo? Vamos começar falando do Corinthians em relação a Renato Augusto, tá? Eu quero falar um pouco sobre o camisa 8. Primeiro que ele não vem jogando futebol há muito tempo. Segundo que o futuro dele é realmente uma incógnita, né? O Augusto Melo fez elogios ao Renato Augusto, falou que tem desejo em continuar com o jogador, mas acredita que o Renato, no mercado, nesse momento, já deve ter acertado com outro clube, por isso que não acertou com o Corinthians. Ele, numa entrevista, né, ontem para mim aqui no canal Café do Setorista, disse que se vencer a eleição, ele não renova com nenhum jogador desses que terminam aí o contrato no fim desta temporada 2023. Entre eles, o Renato Augusto. Mas ele deixou um pouco no ar a questão do Renato Augusto, se fica, não fica, né? Porque ele, não sei se ele tratou também a questão do Renato como um jogador que já deve ter acertado com outro clube. Eu tenho informações que o nome dele foi cogitado no Fluminense, mas também não existe nada. Eu sei que na situação existe um desejo grande de contar com o Renato Augusto. Eu acredito que se o André Negão vencer a eleição, o Renato Augusto vai continuar no Corinthians para a próxima temporada, pelo menos é o que eu penso em relação ao camisa 8 e pelo que eu já conversei, não só o que eu penso, mas pelo que eu já conversei com as fontes também. Acredito muito que o Renato Augusto pode sim permanecer no Corinthians com a situação, com a oposição, ficou aí no ar, a gente não dá para cravar se fica ou não, tá? Mas, e você? Você quer o Renato Augusto no Corinthians ou não? Ele não vem jogando bola há muito tempo, não é? Enfim, existe essa questão aí dele, né? Ele gostaria de trabalhar com o Diniz, o nome dele foi cogitado no Fluminense, mas também não tem nenhuma negociação em andamento. E aí, você quer o Renato Augusto no Corinthians por mais um ano, pelo menos, ou não? Comente aqui embaixo, deixa o like, mas não esqueça de comentar. Vamos falar agora de André Sanches, tá? O ex-presidente do Corinthians já confirmou que vai ser o diretor de futebol de André Negão, caso o André Negão conquiste a eleição no próximo sábado. Ele é candidato da situação, disputa contra Augusto Melo, candidato da oposição. E é bom a gente lembrar que, né, o Augusto Melo deu uma entrevista nesta quarta-feira no canal Café do Setorista, que foi
uma entrevista com muitos detalhes aí novos que a gente perguntou para o Augusto. E na próxima sexta, né, nesta sexta-feira, último dia, né, de campanha, antes da eleição, o canal Café do Setorista entrevista André Negão às 19 horas. O Corinthians joga às 21 e você vai acompanhar a entrevista do André Negão aqui no canal às 19 horas. Canal Café do Setorista, amigo, é igual Jornal Nacional. As últimas entrevistas ficam aqui para o canal Café do Setorista, que são as decisivas, podemos dizer assim. André Sanches já confirmou que vai ser o diretor de futebol, tá? Para ajudar nessa questão do futebol, o André Negão. E uma coisa que eu queria falar é que ele, vou usar o meu termo, que ele deu no meio do Tite, tá? Isso que a gente, né, às vezes espera de um dirigente. Às vezes o dirigente, né, o Duílio teve essa postura uma postura muito sem posição de nada, né, nos 3 anos. Parecia que o Corinthians não tinha força em lugar nenhum. Enfim, falta opinião, tem que ter opinião. E o Andrés falou na entrevista ao Benja que o Tite, quando precisou, o Corinthians abriu as portas para ele, e quando o Corinthians precisou, ele deixou o Corinthians na mão. Falou, né, praticamente isso. Enfim, não aliviou para o técnico Tite, tá? Eu gostei disso, eu acho que gratidão é uma coisa que precisa existir, não é só dinheiro, futebol é negócio, não é assim, não é só assim também. Então eu gostei, tá, das palavras do Andrés em relação ao Tite. Não sei o que você vai falar, o que você vai comentar aqui embaixo. E o Andrés tem moral para falar do Tite, porque foi ele que bancou o Tite no Corinthians em 2011, senão o Tite não seria, né, o que foi realmente. Talvez a carreira dele seria até outra, né, porque se ele deixa o Corinthians, ele não seria campeão brasileiro, não seria campeão da Libertadores, Mundial, talvez não iria para a seleção, enfim. Então o Andrés tem bala na agulha e liberdade para falar o que ele falou, e para mim foi muito bem falado, realmente, né? O Tite sempre recusou o Corinthians e vai para o Flamengo por quê? Todo mundo que foi para o Flamengo, né, inclusive Vitor Pereira, acabou se dando mal, não quer dizer que não é questão de sucesso. Então queria também comentar sobre isso antes de trazer agora as informações para vocês, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa fala aí do Andrés em relação ao Tite, se você concorda ou não, e deixa o seu like, que é muito importante. O Corinthians entra em campo diante do Bahia, 21 horas, né, o Química Arena, jogo importante aí do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians precisa dos 3 pontos para espantar de vez aí o perigo e o risco do rebaixamento. Corinthians que joga pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21 horas, o jogo é nesta sexta-feira, tá? E pode ter novidades? Eu acho que, né, tudo que o Mano vem treinando vai ser o time base que o Corinthians vem utilizando com ele desde que o treinador chegou. O Mano quer fazer os 3 pontos, quer conquistar a vitória já para poder começar a planejar, enfim, a temporada 2024. Eu acho que se o Corinthians empatar, para mim, já não é mais rebaixado, mas é melhor garantir a vitória, os 3 pontos, nem brincar, enfim, já garantir aí o resultado positivo. Matias Rojas, que esteve com a seleção do Paraguai, voltou, né, já está disponível aí, irá ficar à disposição do técnico Mano Menezes, titular, acho muito difícil, tá? Treinou, inclusive, já no CT Joaquim Grava. O Mano comandou um trabalho aí de marcação-pressão, espaço reduzido, treino tático, né? Normal que o Mano tem feito. Houve também repetições de bolas paradas, ofensivas e defensivas, tá? E também um trabalho de finalização. Tá precisando, né? Põe o Yuri para treinar bastante. É bom lembrar que o Corinthians não tem para esse jogo o Bruno Mendes, que foi expulso contra o Grêmio com suspensão. Não tem também o zagueiro Caetano e o meia Juan Oliveira, né? Os dois, esses com suspensão automática, já que é uma suspensão pelo 3º amarelo. Voltam Gil, né? Voltam Gil, Fábio Santos e o Yuri Alberto, né? Por isso que eu usei no plural voltam, né? São jogadores que a gente ficou feliz que o Mano colocou no banco de reservas na partida contra o Grêmio, na grande vitória contra o Grêmio por 1-0, mas depois eu apurei que ele estava só poupando os jogadores. Os 3 voltam a ser titulares contra o Bahia nesta sexta-feira. Corinthians deve entrar em campo com a seguinte escalação: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Michael, Renato Augusto, aberto na direita, Juliano, centralizado, né? Claro, o Renato Augusto centralizado, é um 4-2-3-1, né? Na esquerda, o Romero e o Yuri Alberto
de centroavante. É esse o Corinthians para enfrentar o Bahia, o Corinthians que precisa de se livrar de vez aí do risco de rebaixamento, só pensa na vitória. Comenta aqui embaixo o que você acha desse time do Corinthians, se já escapa nesta sexta-feira, e deixa o seu likezão e vamos terminar esse vídeo falando do lateral Alexandre. Ontem pipocaram algumas informações, confesso que eu não sei a fonte, depois vocês falam aí que eu dou o crédito aqui embaixo. Alguém publicou alguma coisa, eu vi lá no clube de membros do canal Café do Setorista, alguém printou e colocou lá, que os agentes do Alexandre falaram que o Corinthians, né, enfim, os representantes do Alexandre falaram que o Corinthians procurou o jogador, entrou em contato, fez uma consulta para saber a situação do Alexandre, e eu corri atrás para saber se é verdade ou não, que está sempre ali em cima do lance, né, chegando junto, enfim, para trazer sempre a informação na temperatura certa para você. Primeiro, Alexandre tem contrato com a Juventus até metade do ano que vem. É um jogador que foi super titular da Juventus da Itália por muitos anos, mas hoje já é reserva, inclusive tem sido utilizado até como zagueiro, nem jogando mais como lateral esquerdo. Na verdade, hoje ele não está jogando nada porque realmente perdeu espaço na equipe italiana. É claro que é um negócio mais fácil de você fazer, né, de você contratar, porque como ele pode assinar um pré-contrato no final do ano, você já pode, enfim, fechar um acordo já com o Alexandre, tá? Alguns detalhes antes de eu falar, né, em relação ao Alexandre, o que eu apurei ou não. O Alexandre tem aí 2 times que estão bem interessados nele, o Flamengo e o Santos, tá? Santos, onde ele passou, teve uma boa passagem na era Neymar. Eu cobri, era setorista do Santos, acompanhava até os treinos do Alexandre. Para mim foi um jogador que sempre teve muita força física, mas para mim nada demais, tecnicamente muito comum mesmo. Samir, mas jogou muito tempo na Europa. Não tô nem aí, é muito comum, eu vi de perto, tá? Repito, força física, se perder força física, é um jogador que vai ficar tomando bola nas costas e os times brasileiros vão se arrebentar. Esses 2 são os que mais querem. Ele foi revelado pelo Atlético Paranaense, acompanhei bem, eu dei esse furo de reportagem quando o Santos contratou esse rapaz. Na Juve, tá? Ele está sendo bastante questionado agora. Enfim, é um atleta que perdeu espaço, passou a ser utilizado como zagueiro, tá? Desde outubro de 2022, então perdeu o posto aí como titular. Não disputa uma partida oficial há praticamente 3 meses. 3 meses, gente, tá? Sofreu uma lesão aí muscular em setembro, né? Foi por causa disso e não se recuperou totalmente, mas antes da contusão, tá? Já vinha de 2 partidas aí consecutivas sem sequer sair do banco de reservas. Então ele já realmente havia perdido espaço, tá? É um jogador que interessa a vários clubes brasileiros, mas ao Corinthians não, apurei isso, tá? Não existe nada. Inclusive falei com uma fonte agora, ela me disse: Samir, infelizmente, final do ano é assim mesmo. Os empresários ficam, né, fazendo esses balões de ensaio, jogando para a torcida, enfim, jogando para a imprensa, para tentar valorizar o seu jogador e conquistar bons negócios. Então, o torcedor corintiano que ficou nesse blend para saber, é isso, tá? Não existe nada. O Corinthians sequer tem o Alexandre aí na lista de reforços. É claro, tem uma eleição sábado, tudo pode mudar, muda a diretoria, muda tudo. Talvez mude, né? O treinador acho que não muda, mas vai mudar a diretoria de qualquer jeito, né? Porque o Duílio sai e o Alessandro sai. Então, pode até que seja que mude alguma coisa daqui para frente, mas estou te falando hoje, garanto que não tem nada. Fui buscar isso para vocês para confirmar na temperatura certa, tá? É isso, é um jogador aí que já não é nenhum jovem, né? E o Corinthians não tem, enfim, se dado muito bem com esse tipo de jogador, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha de Alessandro, não tem nada, nem interesse do Corinthians nele. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos continuar falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista aqui. Eu tô de mudança, né? Os horários não estão sendo cumpridos, porque eu tô sem ar-condicionado, ó, tô suando aqui, meu amigo, não tá fácil, mas eu, né, até esse final de semana já vou matar tudo isso daí, para no final de semana a gente vir com tudo nesse mercadão da bola do Corinthians. Dá uma olhada aí no clube de membros, faça parte do clube de membros, planos cafezinho, cafezão e café especial.
Dá uma olhada também na nossa loja, tá? No Clube de Membros, você vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, tá? Nosso grupo de WhatsApp é maravilhoso. Tem a nossa loja para comprar camisas e comprar canecas e garrafas térmicas, tudo que você está vendo aí. Enfim, muito legal para você também fazer a sua compra de final de ano e ser um cafezeiro uniformizado, meu irmão. 9.000 simultâneos na entrevista com o Augusto, hein? E agora tem André Negão. Você vai ver por aí canais, até grandes emissoras, não tem um número desse. Por que eu estou falando isso? Eu quero agradecer você. A Deus, em primeiro lugar, e depois vocês, pela moral que vocês me dão, por essa grande audiência. Nós somos fechados, cafezeiros, e nós somos assim mesmo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu.